E aí, galera? Esse é o Nense que a galera quer. Deitou e rolou no Palmeiras, tido e havido, né, como um dos principais times do Brasil. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Estou aqui com a caneta na mão, que eu anotei aqui. A realidade é a seguinte, estou dizendo sobre o time do Palmeiras. Sem o Rony e sem o Dudu, o ataque do Palmeiras perde, eu diria, 60%. Ah, bom, mas o Rony entrou no lugar do Hendrick. Mas o Rony entrou aos 20 do segundo tempo. Então, a dupla é importante toda a vida, né? Rony e Dudu. E poderia ter sido Rony e Hendrick, os dois de frente. Porque o Breno Lopes é um bom jogador, mas não tem, primeiro, a velocidade que tem o Rony e a habilidade que tem o Hendrick. Ainda bem que eles não tiveram juntos, porque o Fluminense ia passar um aperto. Por exemplo, o primeiro tempo, interessante isso, né? Eu, por exemplo, quando falo isso, o time do Fluminense segura, tem 90% de posse de bola, que eu não gosto disso, e o goleiro adversário não pegou na bola. Aconteceu o contrário. O time do Palmeiras apertou o time do Fluminense. Primeiro tempo foi um sufoco. Os caras estavam em cima, e o Fluminense a sair, né, tocando a bola, como faz sempre, e como aprova sempre o treinador do Fluminense, o Diniz, né, certos momentos tudo bem, e outros momentos não. Por exemplo, quando o Palmeiras vinha para o ataque em bloco, o Fluminense se defendia. Aí roubava a bola, aí começava a tocar. Só que o time do Palmeiras está todo aqui, ó. E isso é uma dificuldade tremenda. E outra coisa, isso deixa o torcedor desesperado. Porque se o Fluminense saísse tocando a bola com um pouco mais de tranquilidade, tudo bem. Mas só que o time do Palmeiras estava em cima. E aí é o que eu estou falando. Às vezes dá o contrário. O time do Fluminense todo acuado, né? Tentando sair, dando na frente para correr o Kennedy, que esteve muito bem no jogo, ou então o centroavante, o Cano, né? Ou o Kennedy ou o Cano, ou então sair jogando, estava difícil. Aí o que acontece? Palmeiras em cima, toma um gol. 12 minutos de jogo, o Arias, Kennedy, foi derrubado e foi pênalti. Muito bem. Aí o Arias foi lá e bateu com a maior categoria. Do jeito que ele ficou para a bola, ele ficou assim enviesado para a bola, né? Na diagonal. Falei, onde é que esse cara vai chutar essa bola? Ele desse jeito assim, para meter no canto de cá, direito do goleiro, aonde foi, é difícil. Que a bola vai ter que ir lá para fazer uma curva para entrar aqui. O goleiro pensou exatamente o que eu fiquei pensando antes dele bater o córner, antes dele bater o pênalti. Ele ficou aqui. Se ele meter naquele canto, o goleiro vai pegar. Porque aqui o goleiro sabe que ele não tem distância para fazer essa curva toda. Então ele veio aqui na diagonal, quando chegou 3, 4 passos da bola, ele girou. Esse giro que ele tem no corpo já matou o goleiro e facilitou para ele dar o efeito na bola para meter aqui no canto direito do goleiro. Então o Arias está prestando atenção também, não está ali de orelhada. Tem que, né? E como o goleiro também. O goleiro pensou exatamente, né, o certo. Só que o Arias mudou a trajetória dele, Arias. E aí enrolou o goleiro. Também tem isso. Então, meteu esse gol, 1-0. Depois veio Luan de cabeça,
quase meteu o gol. Aí eu coloquei aqui, o Fluminense joga todo, interessante isso também. O Fluminense, não, é próprio do esquema, não. Ele sai jogando, chega no campo adversário, aí o adversário aperta. Ele, ao invés de criar uma jogada para lá, quer dizer, para lá, para o gol do adversário, ele volta a bola no lateral. Aí aperta o lateral. Lateral zagueiro, zagueiro goleiro. Mas ele já estava lá na intermediária do time adversário. Mas isso é próprio do time do Fluminense. Não adianta. Às vezes irrita, né? O torcedor se irrita também. Toca a bola, volta aqui. Daqui que chegue lá é outro problema. Porque se o cara veio, se o adversário veio apertando, né? Vai cada vez chegando mais para poder dar um chutão para frente. Se o adversário não aperta, ele volta com a bola e entra de novo no campo do adversário. Perdeu um tempão danado. Mas esse é o time do Fluminense. Aí aparece esse Bruno Lopes, que no segundo tempo ele saiu, entrou o Flaco Lopes, aos 33, mas até então, depois desse gol, o Bruno Lopes se acomodou, acomodação entre aspas, ali do lado esquerdo, na meia esquerda, ele começou a acabar com o jogo ali, fazendo as principais jogadas, e ninguém percebeu. O lateral não veio, que não era problema do lateral, que ele estava um pouco mais para dentro. Meio do campo, ele estava nas costas dos homens de meio do campo, e a zaga não podia sair, porque o Hendrick estava metido lá. Quer dizer, o Hendrick, um tem que encostar e o outro tem que sobrar. Porque se deixar homem a homem, o Hendrick bate e vai embora. Porque além de velocidade, ele é muito inteligente. Então tem que prestar atenção nessas coisas todas. E esse Bruno Lopes deitou e rolou naquele lugar. E eu até coloquei aqui, sem marcação, tá certo? E sem cobertura. Tem esse detalhe também. 31 minutos, 37 minutos, Bruno Lopes sem marcação, se meteu e quase sofreu pênalti. 47 minutos, Palmeiras dominava o jogo. Só que o Fluminense tinha feito esse gol. Então o Fluminense foi menos, vou colocar dessa maneira, agressivo, tocando mais a bola, né? Tentando quebrar o ritmo de pressão do time do Palmeiras, e o time do Palmeiras, né? Mais ligado, pressionando. E o Fluminense, nesse joguinho, conseguiu fazer um gol. Segundo tempo, 8 minutos de jogo. Depois da saída de bola rápida do Fluminense, que é meio complicado, mas rápida, Samuel botou o Kennedy na cara do gol e ele perdeu o gol. 8 minutos de jogo. 13 minutos de jogo. John Kennedy, olha aí a rapidez aí. John Kennedy, Arias, Cano, Kennedy, Arias, e aí o Kennedy entrou e faturou. Aquele dentro da área foi, estou citando esses todos, porque foi um bate e rebate danado, né? Toque, puxa para o lado, empurra para o lado, bate num, aí o Arias deu um toquinho por cima do goleiro, e o goleiro deu um tapa, aí caiu no pé do Kennedy, e o Kennedy fez o segundo gol aos 13 minutos. Agora, interessante, 20 minutos, 28 minutos, saiu o John Kennedy, entrou o Lelê. E o Lelê, eu vou deixar aqui uma partezinha, vou deixar aqui. Aí, no intervalo, tinha saído o Léo Fernandes, entrou o Lima. Uma consistência maior no meio do campo. Talvez até, aí, o Léo não estava bem na marcação, talvez colocando o Lima para dar mais pressão no meio do campo, aonde no final, da metade do final para o término do primeiro tempo, o Palmeiras ganhou um pedaço desse campo aí, pedaço do meio do campo. Talvez até essa substituição para firmar mais a marcação no intervalo. Aí, 20 minutos, saiu
22, saiu o Daniel, entrou o Ganso, né? Aí a coisa começou a fluir melhor. Ganso e Arias, né? Aí o peso todo não foi em cima só do Arias, né? E o Martinelli andou perdendo a cabeça lá, tomou o cartão de graça, levantou a perna na cabeça do cara, quando ele tem que saltar com o cara e não meter o pé. Muito bem. E aí, 22 minutos. Depois também 28 saiu o Marlon, machucado, entrou o Felipe Melo. Entrou 36 Samuel Xavier, saiu, entrou o Guga, né? E as substituições que o Palmeiras fez, substituição importante com o Rony, que deu mais velocidade ao contra-ataque, Flaco Lopes, que encostou também, e o menino, no lugar do Jailson. Esse menino não pode ficar fora do time do... não interessa aonde. Bota ele de goleiro, sei lá. Mas ele não pode ficar fora, não, porque ele joga muito. Esse menino joga muito. E outra coisa, é um jogador que o treinador pode contar 100%. Porque ele entra de lateral, direito, lateral esquerdo, meio do campo, ponta de lança. Ele faz tudo ali e faz muito bem. Ele é muito útil no time do Palmeiras. E aí entrou Luiz Guilherme, saiu, entrou o Arthur aos 20 também, dando um calor ali naquele setor ali na meia direita. Tanto é que um cruzamento, já no final lá do jogo, o cruzamento, e o... Cadê ele aqui? Cruzamento do gol, né? O Guga falhou e o Gustavo Gomes de cabeça. Já estava de centroavante, porque já final do jogo, foi para lá para tentar. Ele é muito alto, grande zagueiro, grande no tamanho e na bola também. Ele entrou de cabeça, meteu facilidade na defesa do time do Fluminense, jogando a botar, porque o Fluminense, né, ficou seguro e o Palmeiras começou a meter bola cruzada dentro da área. O Lelê, agora é que eu queria falar sobre isso, porque o Lelê entrou aos 28 minutos do segundo tempo. E aos 44 ele foi expulso. Então, é uma continha rápida, né? Tinha rápido. Ele ficou 16 minutos jogando. E não jogou nada. E ainda perdeu um gol, ele e o goleiro. Não tinha nada para fazer. Era o gol. E ele não fez. Aí apitou uma falta, ele continuou. Falta dele, na intermediária. Ele entrou, a bola sobrou, ele entrou, todo mundo esperando. O goleiro saiu, ele meteu a bola, e a bola parece que bateu no rosto do goleiro, tá? Um arranca-rabo lá. Aí ele foi lá fora para buscar a bola. E o goleiro deu uma trombada nele. O goleiro tomou, o Everton, tomou um amarelo, e ele, que já tinha um amarelo, tomou um vermelho. Quer dizer, o que fazer com esse cara? Fala para mim. Ele entra para fazer isso? Se é para fazer isso... Primeiro, para aí. Primeiro, esse Lelê não é aquele do Volta Redonda, não. Esquece. Aquele Volta Redonda, esquece. Aquele jogava pra caramba. Esse aí, inclusive nesta época, ele foi até olhado para a seleção brasileira. Estão lembrados disso? E agora? Nem para reserva ele está servindo no Fluminense. Porque quando ele entra, não acontece nada. Nada, absolutamente nada. E ainda perde gol pra caramba e é expulso. De graça. De graça. Porque quando você é expulso por uma razão, tudo bem. Como o Felipe Melo. Felipe Melo tomou um cartão amarelo também, de graça. Porque o Fluminense sofreu a falta, o árbitro deu, e ele foi reclamar com o árbitro. Mas reclamar o quê? Se a falta, o árbitro já deu a falta a favor do Fluminense. Ele tem que reclamar o quê? Reclamou, o árbitro deu um cartão amarelo para ele. Quer dizer, são coisas que não encaixam, entendeu? Você faz até pênalti, não supor que tu faz o pênalti. E é expulso, tudo bem. Mas vai bater o pênalti, o cara pode perder, o goleiro pode pegar, tudo mais. Agora, de graça, sem eira nem beira, no meio do campo, ou lá na zaga do adversário, com o jogo parado, você faz uma gracinha lá com o goleiro, porra, para com isso. Alguém tem que falar isso aí, ó.
Será que não tem ninguém no Fluminense para alertar essas historinhas, não? Pega mal pra caramba. Então o Fluminense, e poderia ter feito o terceiro gol, hein? O Fluminense poderia ter feito o terceiro gol. E não fez o terceiro gol e correu o risco. E, sei lá, mais 5 minutos, num acréscimo desse louco que esses caras estão dando aí, essa arbitragem, né? Pode complicar num jogo que, no segundo tempo, foi todo a favor do Fluminense. Todo a favor do Fluminense. Inclusive perdendo, né? Fazendo o segundo gol e perdendo várias grandes oportunidades, entrando às vezes 3 contra 2, 4 contra 2, 4 contra 3. Né? Tem que fazer o gol, cara. Tem que fazer o gol. Estou com a bola aqui. Eu tenho mais 2 companheiros e eles têm 2. Nós temos que fazer o gol. E não fizemos. Então, também, né, pecou. Mas podia ter feito um segundo tempo bem melhor do Fluminense, bem melhor do que fez, mas mesmo assim, foi muito mais time tecnicamente e taticamente, né, do que o time do Palmeiras. O craque do jogo, eu vou botar o Kennedy. Jogou muito. O pessoal tá pedindo aí o craque do jogo no megafone, Megafone. sentindo falta do megafone. Megafone, tô aqui, alô, alô, alô. Meu craque do jogo, eu gostei muito do Kennedy. Batalhou pra caramba na frente. Batalhou muito. E acabou fazendo um gol. Então, o craque do jogo é o Kennedy. O craque do jogo! Tá apitando isso aqui, hein? Tá legal? Craque do jogo, Kennedy. A baranga do jogo é o Lelê, que jogou 16 minutos. É brincadeira, e foi expulso de graça. A arbitragem é o senhor. A arbitragem é o Ramon Abad Abel. É 0! Beleza, galera? Beleza, aqui. Só a galera aqui falando aqui que agora o Fluminense foi pro terceiro lugar, encostou aí no Flamengo com 31 pontos. Palmeiras ficou em quarto, porque tem menos uma vitória. E aí fica primeiro o Botafogo isolado, segundo o Flamengo, terceiro o Fluminense e o Vasco. O pessoal está te perguntando aí. E o Vasco? O Vasco nós estamos torcendo para o Vasco sair desse sufoco que está. Fez boas contratações agora. Vamos saber, né, o que vai acontecer amanhã, que amanhã o Vasco joga. E nós estamos torcendo. Vamos para dentro deles, Vasco. Temos que ganhar, temos que sair desse sufoco. 3 vitórias, nós vamos começar a respirar, né, mais à vontade. Certeza absoluta que o Vasco sai desse sufoco. Valeu. Outra coisa aqui rapidinho. Falar pra galera não esquecer de votar lá no Instagram e no Twitter o nome do nosso canal de membros. Então, Clube de Membros. Clube de Membros. Galera, vota aí, Clube de Membros. É o nome que vocês querem. Nós já demos aí 5 nomes, né? Tá? Tem um que já está ganhando aí. Pelo menos está na frente dos outros. Tamo juntos, galera? Valeu, amanhã estaremos aqui. Valeu.